Olá, pessoas, tudo bem? Bom, vamos falar aqui de alguns princípios que se relacionam à coerência textual. Bem, quando falamos em coerência textual, falamos acerca da significação do texto, né? Quais são os sentidos que esse texto me traz. E não mais dos elementos estruturais que o compõem, porque esses elementos estruturais estão relacionados à coesão. Um texto pode estar perfeitamente coeso, porém incoerente. Vou dar um exemplo. As ruas estão molhadas porque não choveu. Espera aí, não faz sentido. O sentido seria: as ruas estão molhadas porque choveu. Mas se eu digo que as ruas estão molhadas porque não choveu, apesar de estar escrito de maneira adequada, ou seja, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, esse texto não me traz sentido lógico, né? Não me traz sentido, não me traz uma lógica. Então, ele é incoerente, apesar de ele estar gramaticalmente adequado. Então, ele não tem coesão, mas desculpa, ele não tem coerência, mas tem coesão. Está escrito de maneira adequada, porém não faz sentido. Há elementos coesivos no texto, né, como esse trechinho que eu citei, esse exemplo que eu dei agora, como a conjunção, a sequência lógica dos verbos, enfim. Do ponto de vista da coesão, o texto não tem nenhum problema. Contudo, ao ler o que ele diz, nós podemos perceber facilmente que há uma incoerência, pois se as ruas estão molhadas é porque alguém molhou, chuva ou algum outro evento. Não ter chovido não é o motivo de as ruas estarem molhadas. O texto é incoerente. Podemos entender melhor essa coerência compreendendo seus três princípios básicos, e era disso que eu queria falar nesse vídeo mais curtinho, né? Três princípios básicos aí da coerência. Princípio da não contradição. Em um texto não se pode ter situações ou ideias que se contradizem em si, ou seja, que quebram essa lógica. É o que aconteceu nesse exemplo que eu dei. As ruas estão molhadas porque não choveu. Opa, existe aí um princípio de contradição, né? Então, o princípio de não contradição relaciona-se então aos elementos que não quebram essa lógica. Esse texto, essa informação, a mensagem, ela precisa ter um sentido do início ao fim, para ser considerada lógica, para ser considerada coerente. Princípio da não tautologia. O que seria tautologia? Então, a tautologia é um vício de linguagem que consiste na repetição de alguma ideia, utilizando palavras diferentes. Um texto coerente precisa transmitir alguma informação, mas quando há repetição excessiva de palavras ou termos, o texto corre o risco de não conseguir transmitir a informação. Caso ele construa uma informação ou mensagem completa, então ele será incoerente. Caso ele não construa, né, uma informação ou mensagem completa, ele será incoerente. O que é então essa questão de repetição de termos, né, repetição de palavras e repetição de ideia? É quando eu falo a mesma coisa, né, utilizando os mesmos termos ou mesmas palavras, aí caracteriza a repetição de termos, ou quando eu uso outras palavras, mas eu falei exatamente a mesma coisa, aí caracteriza uma repetição de ideia. E eu tenho falado muito disso para as pessoas, né, para os alunos, para os estudantes em geral, para tomarem cuidado e tenho inclusive aconselhado a consultar o site sinônimos.com.br. Por quê? Você tem a possibilidade de pesquisar sinônimos, utilizar
palavras sinônimas ou quase sinônimas num texto para você não cair na repetição, né? E muito cuidado, porque assim, um texto dissertativo argumentativo, por exemplo, quando a gente finaliza, a gente faz uma retomada da tese, né? Uma retomada da ideia principal. Essa retomada ela não vai caracterizar uma repetição de ideia, mas sim uma retomada. Mas isso nós fazemos na conclusão do texto e é proposital. É diferente de você falar a mesma coisa durante o texto utilizando outras palavras, né? Então, se eu utilizo o termo, por exemplo, futebol, eu não preciso usar a palavra futebol para reforçar essa ideia, mas eu posso falar do jogo, eu posso falar da competição, eu posso falar do evento esportivo, né? E evitar gírias como pelada, né, entre aspas, a não ser que seja de maneira que você realmente precise ilustrar essa palavra, então essa gíria você vai usar entre aspas, mas eu peço encarecidamente para as pessoas que evitem gírias, ok? Sempre procurem palavras que nós podemos encontrar no dicionário e palavras que se relacionam à norma culta, ou seja, à norma padrão da língua portuguesa. E vamos para o terceiro e último princípio, que é o princípio de relevância. Fragmentos de textos que falam de assuntos diferentes e que não se relacionam entre si acabam tornando o texto incoerente, mesmo que as suas partes contenham certa coerência individual. Ou seja, é como eu já disse, o texto ele precisa ser coerente do início ao fim. Não basta eu ter coerência em partes, né? A coerência de um parágrafo precisa relacionar-se, o sentido de um parágrafo precisa relacionar-se ao sentido do parágrafo seguinte. Existe um processo de continuidade dessa ideia, né? Se eu fico reforçando a mesma ideia e não dou continuidade, isso caracteriza repetição, e repetição é incoerência. Sendo assim, a representação de ideias ou fatos não relacionados entre si fere o princípio da relevância e trazem incoerência ao texto. Ou seja, princípio de relevância, então. Essa informação é realmente necessária ou eu já falei sobre isso antes? Então pense nisso. Esses foram, então, os três princípios, né? Princípios de não contradição, princípio de não tautologia, ou seja, de não repetir termos, de não repetir a ideia, e princípio de relevância. A relevância ela tem a ver um pouco com essa questão de repetir ideia, mas a relevância ela está muito mais relacionada a seguinte questão: essa informação é realmente necessária? Será que eu já não falei disso antes? Se eu não falei, eu posso acrescentar, eu posso dar uma continuidade à ideia. Mas se eu já falei, opa! Então, relê o que você já escreveu e observa se há aí a mesma ideia exposta anteriormente. Ok? Então é isso, pessoal. Esses foram os três princípios básicos para a coerência textual. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima ocasião. Beijos, namastê.